Oi, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Sejam todos bem-vindos, é sempre uma alegria imensa estarmos aqui para o nosso encontro semanal, o nosso encontro em família, é Jesus no Lar. É a oportunidade de recebermos Jesus em nossos corações, em nossos lares, pensar que Ele está ali sentado conosco, nos ajudando no entendimento do seu Evangelho de luz, sua mensagem libertadora, transformadora. Não vamos esquecer o recipiente com água para ser fluidificada durante a reunião. E vamos fazer a nossa leitura preparatória. É o livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. É a lição, vamos assim dizer, a mensagem 107. Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atirai-o em molhos para o queimar. Jesus. É Mateus capítulo 13, o versículo é o 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança da vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se substanciam. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivesse nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Isso é uma reflexão que Emmanuel faz das palavras de Jesus, que diz respeito às nossas imperfeições, né? O mal que ainda temos, que ele não é superado de vez, o bem vai crescendo, né? Junto a ele, até que ele seja, o joio, vamos assim dizer, seja superado, seja exatamente eliminado. Aí é quando se faz a retirada do mal, quando a gente vence o mal, né? Aí é exatamente essa figura que
Jesus quis nos repassar. Ninguém se transforma da noite para o dia. A gente vai, o trigo, né, que são os bons sentimentos, ele vai crescendo ao lado do outro até que chega na condição do joio ser superado, ser retirado, seja o mal, as imperfeições, sejam exatamente totalmente superados e, como ele diz, jogados longe. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, levar nossos corações ao alto, corações e a nossa mente, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, em nome da espiritualidade. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus, nosso Pai, em vosso nome, em nome dos guias espirituais, vossos servidores abnegados, desejosos de compreender os vossos ensinamentos e, sobretudo, de vivenciá-los. Fortalecei-nos, Senhor, para que a perseverança, a fé não nos faltem em nossa caminhada terrena, para que possamos vencer nossas más inclinações, para que possamos vencer as aflições e, principalmente, realizar nossa transformação íntima, interior, pela vivência da lei do amor. Inspira-nos, portanto, ao entendimento das leis divinas, dos desígnios do Pai e do vosso Evangelho. E fica conosco, amado Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo do capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, hoje nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos. São dois Espíritos que no item 14, a partir do item 14, dão suas instruções. O Espírito Simeão e Paulo, o Apóstolo. É sobre perdão das ofensas. Mais uma vez, o ensinamento vem nos convidar à reflexão em torno do perdão das ofensas. Jesus já recomendou, como vimos, que devemos perdoar infinitamente. Perdoar cada ofensa que nos seja feita. A mesma ofensa que nos seja feita, devemos perdoar. Porque o perdão faz parte da lei de Deus. Eles colocam essas reflexões, nos mostrando que somos espíritos imortais, imperfeitos, suscetíveis de cometer erros dos mais variados graus, desde os mais simples aos mais graves. E todos desejamos ser perdoados, todos desejamos ser compreendidos, todos desejamos ter uma outra oportunidade para darmos um exemplo diferente, ao contrário. A gente quer ser tolerado, quer ser compreendido, né? Porém, quando nós nos sentimos atingidos em nossos interesses, em nossos objetivos, que nos sentimos prejudicados, né? Que os nossos interesses foram atingidos e prejudicados, a gente age de forma contrária, age com intolerância e, dependendo da situação, nós afastamos aquela pessoa do nosso convívio. Nós não queremos de forma nenhuma nem olhar para aquela pessoa, numa atitude de ressentimento, uma atitude exatamente assim
mágoa. E às vezes até temos algum sentimento, algum desejo até de vingança. A gente pode não expressar, mas às vezes passa aquele sentimento de revolta, né, de vingança, querer que a pessoa pague pelo que fez e não cogita a perdoar. Até porque, quando se fala em perdão, se diz, não, quem perdoa é Deus. Interessante, né? Quem perdoa é Deus. Não, se você se sentiu prejudicado, ofendido, se você está ressentido, quem tem que perdoar é você. E a gente querer não agir, não querer exatamente fazer o esforço, a gente não querer se dedicar, vamos assim dizer, a uma transformação interior em que a gente reflita, né? Reflita, mas eu não era capaz de fazer isso, então não vou perdoar. Será que não era capaz? A gente nunca sabe se nessa ou naquela situação o que faríamos. E se fizéssemos, iríamos com certeza querer ser compreendidos, querer ser perdoados. Então, não pode haver perdão quando há rancor. Porque o coração deve o quê? Como nós já estudamos de outras vezes, o coração precisa estar manso, livre de ódio e de ressentimento. Mesmo diante de uma ofensa muito grave, os Espíritos dizem que devemos sim perdoar, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade da ofensa. Se a ofensa é grande e nós perdoamos, então o mérito é muito maior. Às vezes, diante de uma ofensa recebida, se formos analisar, é o Espírito Paulo que faz essa reflexão. Se formos analisar com honestidade, nós veremos que fomos nós que iniciamos aquele desentendimento. Um gesto, uma palavra mal proferida, né? Aí gerou toda uma situação de conflito, toda uma desarmonia. É lógico que o ofensor, ele não se livra por isso, não. Ele poderia ter se controlado, ele poderia ter tido uma outra atitude. Mas o que o Espírito quer dizer é que quando a gente percebe honestamente que o primeiro impulso foi nosso, que a gente deveria ter mais, vamos assim dizer, compreensão para com o outro. Mas não é isso que ocorre, né? Muitas vezes o que é que a gente faz? A gente fica alimentando a situação, a gente fica agindo muitas vezes com comentários, com represálias, de modo que a situação vai se avolumando cada vez mais. É lamentável, mas é isso que ocorre. A gente realmente, analisando situações que ocorreram na nossa área de convivência, família, parentela, amigos, conhecidos, a gente tem casos que relatam, como é que se diz, que expressam essa verdade, né? Às vezes está ali se conversando e um diz uma palavra desagradável com relação ao outro. Diz assim, como teve um caso super banal, estava se conversando e tinha assim pessoas amigas, pessoas conhecidas, e um deles chamou o outro por um apelido que o outro tinha na adolescência e ele detestava, porque era um apelido não muito agradável. E ele então se revoltou e começaram a discutir. E foi uma discussão muito acalorada, quase chegava a uma agressão física. E ali houve assim um desentendimento, acabou a reunião, ali estavam reunidos, né, numa confraternização, acabou e se tornaram inimigos. Quer dizer, aquele que disse aquela palavra, lembrou aquele apelido,
Ele poderia ter procurado depois, com a cabeça fria, pedido desculpas, reconhecer que foi inconveniente, ou até mesmo numa outra oportunidade em que outros estivessem reunidos, expressar o seu pedido de perdão. Mas ninguém quer, né? Ninguém quer porque é fraco, como é que se diz? É um covarde, não sustentou a palavra. E às vezes ele inclusive disse assim, mas não é um apelido? Todo mundo não conhecia, mas piorou a situação. Piorou a situação e terminou realmente numa inimizade. Uma inimizade mesmo. Não é fácil, né? Precisa muito amadurecimento. Mas a gente precisa tentar. Porque não podemos alimentar aquela situação que a gente pode ocasionar, porque temos um temperamento difícil, um temperamento forte, mas a gente sabe que não é certo. A gente sabe que é um erro. Então não podemos alimentar esse tipo de atitude para não gerar exatamente a desarmonia. E uma vez gerando, ter a humildade, que é uma virtude extremamente nobre, de se desculpar, dependendo de pedir perdão. É isso que nos diz os Espíritos. E ele prossegue e diz assim, que às vezes nós não agimos com aquele perdão verdadeiro. Ele diz que há 2 tipos de perdão. O perdão dos lábios para fora e o perdão de coração. Então ele diz, muitas vezes se diz que perdoou. Aí eu perdoei, mas não quero mais ver essa pessoa perto de mim. Não quero mais nenhum contato, nenhuma convivência. Aí não perdoou. E quando sabe que alguma coisa de ruim aconteceu, aquele irmão que se tornou seu adversário, aí diz, ele teve o que mereceu. E quem sabe até ter uma satisfação pelo que ocorreu, como dizendo, Deus pode tardar, mas não falha. São assim atitudes, reações que demonstram que não houve um perdão, que o ressentimento, que a mágoa permaneceu, que houve até um sentimento assim de vingança. A pessoa, ao ver o outro numa situação de desgraça, numa situação de sofrimento, dizer que Deus é Pai. Imagina essas palavras. Deus é Pai, não falha com seus filhos. Não esqueceu do que me fizeram. Imagina só. Mas isso acontece, eu já ouvi inúmeras vezes. Então, o verdadeiro perdão lança um véu sobre o passado, sobre aquela ofensa. E para isso é necessário que não haja ressentimento, não haja mágoa, né? Como diz os Espíritos, isso é uma atitude das almas nobres, né? A alma que já venceu as barreiras, né? Dos sentimentos negativos, dos sentimentos egóicos, e que já transita nas esferas do amor, o amor que nos leva ao perdão, a compreensão, a tolerância, enfim, que é a pessoa que já está vivenciando as virtudes, ou então está praticamente adquirindo, né? Às vezes a gente ainda não vivencia todas as virtudes, mas a gente está a caminho e já consegue controlar, já consegue refletir sobre essa ou aquela atitude que podemos ter e que seria prejudicial, seria danoso, primeiramente, a nós mesmos. Então, não esqueçamos o que os Espíritos nos dizem, que ninguém fere
aos outros sem ferir a si mesmo. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo destrói o campo das emoções. Com a diferença de que aquele que aparentemente é o perdedor, se amar e perdoar, estará isento de qualquer aflição. A espiritualidade sempre a nos socorrer, interpretando os ensinamentos da vida maior, nos orientando, nos apontando caminhos, exatamente porque todos nós desejamos, a gente deseja uma vida de paz, de harmonia, o que não significa ausência de problemas, ausência de sofrimento. Nós desejamos viver bem, viver de uma forma que possamos ter paz de consciência, possamos ter o coração harmonizado. Mas para isso, necessário se faz todo esse esforço na escola da vida terrena que nos encontramos, todo esse esforço para um aprendizado. Porque quando chegar a hora das provas que a vida nos apresenta, nós podemos colocar em prática o conhecimento já adquirido. Mas se não conseguirmos colocar, não tem problema. Vamos recomeçar, vamos continuar até termos a internalização não só do conhecimento em si, mas o conhecimento capaz de ser colocado à prova nas mais variadas ocorrências, né? Porque as provações ocorrem a todo instante. Elas são educativas, são reeducativas e elas ocorrem a todo instante nas mais variadas situações. Então, esse é a reflexão do espírito Simeão e do espírito do apóstolo Paulo. Vamos fazer, meus irmãos, as vibrações, elevar nossos pensamentos, nossos corações ao alto, nos dirigindo a Deus Criador, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, com a bênção dos guias espirituais. Rogando pela paz e fraternidade entre os povos, para que os governantes hajam com justiça social, pela coesão do movimento espírita em torno do Evangelho de Jesus e da codificação, rogar por todos os que sofrem nas duas dimensões da vida. Por todas as famílias, para que o Evangelho entre em suas vidas. Rogar pela paz, saúde, amor e proteção de cada um de nós, de nossos familiares, pedindo para que a luz do Altíssimo esteja conosco, a nos iluminar os passos, a nossa caminhada. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Vindo a nós o vosso Rei de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. Pão nosso do corpo e do Espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades,
livrando da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, agradecidos a Deus, a Jesus e aos guias espirituais por essas reflexões, encerramos o Evangelho no Lar no dia de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.